Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius de Andrade Silva, sou aluno aqui do UNIS. Estou cursando atualmente letras, português e inglês. E hoje eu quero ter um papo aqui com vocês um pouco mais descontraído, falando um pouco sobre alguns dos formatos que nós, como aspirantes a professores, quer seja de português ou de inglês, que nós podemos usar nas nossas aulas como canais para chegar até os alunos, ou pontes, se você preferir essa analogia, para chegar até os nossos alunos de uma forma com que a literatura que a gente propõe na sala de aula não seja algo tão distante deles, mas seja algo que eles possam até mesmo se relacionar, mesmo se eles não tiveram a possibilidade de adentrar nesse mar da literatura anteriormente. E a gente vai fazer isso através do conhecimento prévio deles, que é uma das coisas que eu mais curto assim na minha abordagem como professor, é tratar do conhecimento prévio deles como um enabling goal para a gente chegar até o que o objetivo da nossa aula. Então, dessa forma, eu escolhi aqui dois formatos para falar um pouco. Esses formatos são as reviews, né, tanto por áudio quanto por vídeo. Gosto muito das reviews porque, assim, eu acredito que o tempo que a gente considera hoje, o tempo que a gente vive hoje, é um tempo que ele acontece de uma maneira muito mais rápida e muito mais apressada do que anteriormente. Por exemplo, eu posso falar com minha mãe e no tempo dela ela tinha... É como se ela tivesse mais tempo para fazer as coisas. Então, consequentemente, para ler livros também era uma verdade. Então, ela poderia fazer as coisas dela da escola, ajudar a mãe dela, a minha avó, com as coisas dela de casa e sentar, ainda ia ser 2 horas da tarde, ela poderia ler o livro dela favorito, conversar com alguma amiga sobre esse livro ou sobre as coisas dela da vida cotidiana e ainda teria tempo para fazer os deveres da escola e tudo mais. E hoje em dia eu sinto que nós acordamos e já é 5 da tarde, então o tempo acontece de uma forma um pouco mais corrida do que anteriormente. Por essa forma, inclusive um dos formatos de mídia que eu mais consumo, as reviews, porque de certa forma me adianta algo em relação se eu vou, não necessariamente se eu vou gostar, mas me adianta alguns temas a respeito de determinada obra, quer seja um livro. A gente está tratando de literatura, mas também a literatura pode ser feita através de filmes, por exemplo. Então, quer seja um livro, quer sejam filmes. Eu, na verdade, consumo reviews por forma de vídeo ou por áudio para todo tipo de mídia que eu consumo. Então, até mesmo jogos que eu tenho vontade de jogar mais pra frente, eu procuro uma review para saber se aquilo vai valer a pena eu investir meu tempo em procurar esse tipo de entretenimento. Então, as reviews quer sejam áudio ou vídeo, eles adiantam dessa forma. Então, por exemplo, numa atividade onde a gente quer propor para o aluno uma leitura, porque sugerir alguma leitura, a gente nunca vai sugerir uma leitura única. A gente geralmente sugere mais de um livro e, pelo menos no do ensino fundamental ou médio, a gente sugere mais de um livro para que o aluno escolha aquilo que ele considera que é o ideal para ele, e a partir desse livro que ele considera ideal, ele vai desempenhar o seu trabalho, vai elaborar o seu trabalho. Através das reviews, a gente pode não simplesmente sugerir os livros para eles, mas mostrar as reviews de determinados livros. E a partir daí, o próprio ato da gente sugerir os livros já se torna uma atividade prévia e já se torna uma forma de engajar os nossos alunos a própria leitura muito antes mesmo deles tocarem no livro.
Então, a gente pode propor perguntas e respostas em relação a qual livro ele acha que vai mais agradar o seu gosto literário, ou até mesmo atividades em grupo, antes mesmo deles terem lido o livro, quer seja inferência ou dedução acerca do livro. E a gente pode usar e abusar disso em aspectos gerais. E essa atividade do review, ela não se limita ao prévio. Ela pode ser algo que a gente pode usar depois da leitura. A gente pode usar antes e depois também. Por exemplo, ao fim de um livro, o aluno está convidado a fazer ele mesmo uma review daquele livro em questão. Então ele vai selecionar o público-alvo ao qual ele vai direcionar essa review, ele vai escolher um tema, uma forma de linguagem, uma forma de se comunicar com o seu espectador. Então, eu gosto da review não só como algo que eu consumo, mas principalmente algo que a gente consegue levar para a sala de aula, para a nossa abordagem pedagógica nas aulas de literatura. Eu acho que é uma forma muito válida. E a outra forma que eu considero um pouco mais aprofundada do que a review, e que eu também consumo bastante, por isso eu decidi tratar sobre ela hoje, são os podcasts. Podcasts, assim como todos já sabem, é uma linguagem muito comum hoje em dia, não é mais algo underground, é algo bem mainstream. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se vocês abrirem o feed do YouTube de vocês hoje, vocês vão ver pelo menos, no primeiro scroll que vocês derem, vocês vão ver pelo menos 3 canais de corte de podcasts, ou seja, dessas conversas que podem ter um teor mais sério, podem ter um teor mais um pouco mais informal, como se fosse uma conversa entre amigos, uma roda de amigos. E dentro dessas conversas a gente consegue achar uma profundidade maior às vezes. Às vezes numa review, por exemplo, você tem a opção de procurar por uma review que tenha ou que não tenha spoiler do livro ou do filme, ou o que quer que seja a obra que você está procurando. Nos podcasts, geralmente vão ter a gente vai aparecer os spoilers e tudo mais, mas a partir do momento que você entra nesse campo, você já sabe previamente disso. E muitas vezes acontece com os alunos ou até mesmo com a gente, de procurar uma obra que a gente gosta, que a gente já consumiu, para ver a opinião de outras pessoas. E muitas vezes essas opiniões de outras pessoas nos geram novos insights, e esses inputs novos nos geram novos pensamentos acerca daquilo que a gente acabou de ler. Então, é uma forma de dar um pouco mais de densidade para aquela obra que o aluno acabou de consumir, de uma forma que ele não precisa contar com outro aluno que tenha consumido aquela mesma obra, ou até mesmo buscar uma nuance que ele não tenha visto, não tenha prestado atenção. Isso é algo que acontece comigo. Às vezes eu estou distraído quando eu estou consumindo um livro ou filme, o que quer que seja, e gera um insight novo pensar dessa forma, consumir um conteúdo desse caráter. Então, eu anotei aqui na minha agenda aqui do lado 3 podcasts que falam bastante sobre literatura especificamente. Uns tratam sobre literatura de uma maneira mais rigorosa, pensando, por exemplo, em escolas literárias, e outros já se tratam mais de o que o host do podcast consumiu e que ele gostaria de compartilhar. Mas o bom do podcast é que ele é on demand, então vocês podem procurar, por exemplo, algo que agrade vocês especificamente, quer que seja no conteúdo, quer seja no host, quer seja no convidado, quer seja na conversa. Então eu anotei aqui o Histórias, o Wine About It e o Scalicast. Scalicast, principalmente, ele é bem mais sobre o host, o que ele consumiu recentemente, e por que isso é bom, ou por que isso é ruim, ou por que aquele aspecto é bom, por que aquele aspecto é ruim, e as ideias no geral. Ok? Então esse foi minha pequena... Meus 2 centavos em mídias que eu considero válidas numa aula de literatura. Claro, existem tantas outras mais,
mas eu considero que essas são as que mais me agradam, principalmente na minha abordagem pedagógica, ok? Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.